Nem César Mânica, nosso presidente da Cotrijal, na nossa escuta agora. Em primeiro lugar, obrigado aí por nos atender nesse sábado de aleluia, presidente. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Rural. É uma alegria, um prazer muito grande poder estar participando mais uma vez contigo nesse importante programa aí do nosso setor. Meu presidente, nessa semana nós tivemos aí esta questão toda aí das repercussões da questão tributária do Estado. E o seu nome teve bastante em voga aí, e junto com o senhor, mais de 20 entidades juntos aí, no sentido de se achar uma solução para que se estabeleça uma matriz tributária que seja justa para todo mundo. Nos fale sobre a motivação que levou o senhor a tomar essa decisão e levantar essa bandeira, presidente. Bem, inicialmente, Alex, vamos dizer que não é uma bandeira minha, pessoal. Sim. Nós, as entidades, e nós, Cotrijal, como fizemos parte da CCGL, da FECOAGRO, da Alcergues, dentro do sistema de produção, junto com outras entidades, estávamos muito preocupados com a possibilidade da entrada em vigor do decreto no dia 1º de abril. Então, nos reunimos várias vezes para achar uma forma de chegar ao governo do Estado pedindo a suspensão desses decretos. Vamos deixar muito bem claro, nós somos contrários a qualquer aumento de impostos. Uhum. E aí, reunidas as entidades, fazendo uma análise, porque já foi dito aqui no programa, e já outras entidades participaram, e quero aqui registrar o meu respeito e minha consideração muito grande pelo Gedeão, nosso presidente da Farsul, uma entidade que nos representa, inclusive sou produtor, sou associado do sindicato de Não Me Toque, dizer que conversamos com todas as entidades para levar ao governador um pedido de suspensão. E dentro desse pedido que se voltasse, então, dentro da iminência de entrar o decreto, por não ter sido lá discutido e aprovado o aumento do modal, pedindo um prazo de suspensão para se rediscutir essa questão tributária. O governo alegou, e como já é de conhecimento de todos, a necessidade de cumprimento de investimentos no Estado, de aumento dos custos em virtude aí de algumas decisões, como os precatórios, os aposentados. Hoje o Rio Grande do Sul tem 215 mil aposentados e tem 110 mil na ativa. Então, realmente é uma carga tributária muito que vem do passado de muitos governos. Mas veja bem, o que nós levamos ao governo, junto com, hoje, são 27 entidades, a preocupação que se vigorasse esse decreto seria um caos para todos nós, para o setor produtivo, industrial, para o consumidor. Imagina amanhã, segunda-feira, abrir os supermercados, as lojas, sem ter ainda um programa de cobrança de tributos, aumentando sensivelmente o valor ao consumidor, que atingiria toda a população do nosso estado. Em cima disso, as entidades chegaram e propor ao governador, como todos têm conhecimento, e aí me incumbiram de ser o porta-voz dessas 27 entidades. E a gente não se furta de levar uma posição dessas entidades para um diálogo com o governo de qual é a melhor forma e o menos oneroso para todos nós. Bom, o governo tinha sinalizado um modal de 19,5 e foi sugerido, então, um reajuste de 19, o modal para ser levado ao governo para discussão. E o governo acatou o pedido de suspensão e deu em 30 dias. Nós pedimos 60 dias para discutir com a sociedade, com os deputados, com as entidades todas, o que menos oneroso seria. Veja bem, nós temos dois caminhos. Um é aumento de modal, não conseguindo aumento de modal. O outro é o decreto é muito pior. Então, em cima desse conceito é que nós conversamos com a Farsul, o Gedeão, com essa sua grande liderança, que a gente sabe, tem e reconhece, um grande líder, com o Gilberto Petri, da Fies, com o Luiz Carlos Bon, da Fé Comércio, e todos têm um entendimento de que tem que se achar uma solução.
Uns contrário ao aumento, outros contrário parcial, outros que se der as condições. Porque, veja bem, Alex, esse modal de 2%, que representa em torno de 2 bilhões e 700 de receita, 0,5% vai para os estados, para os municípios. Então, na verdade, seriam 2 bilhões e 100 para o governo e 700 milhões iria para os municípios que também têm dificuldade e necessidade. Então, o que nós precisamos é construir agora, nesses 30 dias, com muita clareza. Nós não podemos enganar a sociedade com narrativas distorcidas, como ocorreu esta semana. Na segunda-feira foi votado pela Assembleia se o governador tinha legitimidade para retirar incentivos, que eram os decretos, ou não, e a Assembleia entendeu, por um voto de diferença, de que teria que voltar para o CCJ para ver se o governador tinha essa legitimidade. Então, ninguém votou ali naquele momento aumento de impostos ou redução de impostos. Então, algumas pessoas mentindo para a sociedade, mal intencionadas, dizendo que era uma votação para aumento de impostos. Naquele momento não foi isso. E todos sabem que o governador, lá atrás, por decreto, deu incentivos, e por decreto ele pode cancelar os incentivos. Então, cancelando os incentivos, afeta todo o consumidor, afeta a cadeia produtiva. Nós, na área agrícola, vamos ter um custo mais elevado, a indústria vai deixar de ter os benefícios, outras indústrias deixarão de vir ao Estado por não ter a competitividade que os outros estados têm. Então é muito complexo, Alex. Nós não somos aí favoráveis, não estamos defendendo o governador. Nós estamos olhando... E nem estão defendendo aumento de impostos também, né, presidente? A visão que eu tenho, que algumas pessoas falam divisão, não. Mas pela posição do Gideão aqui na entrevista anterior, pela sua agora, de cordialidade, eu vejo que defendem a mesma coisa. Só que um lado está defendendo um lado menos dolorido e o outro não. O outro um pouco menos. Então, mas a ideia, a defesa é a mesma, né? É isso aí, nós temos as mesmas percepções da necessidade do governo, inclusive todas as entidades elogiando a gestão do nosso governador. Se o governo está fazendo, já fez muitas ações aí, e a gente fala muito na reforma legislativa que tem que se avançar, é um caminho de reduzir despesa também, não é só falar em aumento de receita, mas como outros estados já aumentaram seus modais, menos Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também buscou essa alternativa. Então, nesse momento, Alex, ficar muito bem claro, nós temos dois caminhos. Um é convencer o governador a retirar o decreto. Ele retirou por 30 dias, para ser rediscutido novo modal. Se não, a Assembleia não entender e as entidades não tiver a capacidade de mostrar com clareza e o governo apresentar também os números para que os deputados possam entender que realmente o menor custo sempre é mais viável do que o maior custo, nós vamos entrar num decreto aí que vai ser um caos aí para a sociedade. Então, nesse sentido, é que nós queremos construir todos juntos, sem divisão de entidades, a não ser uma entidade que nos chamou de fantoches, de chantagistas. Ela tem que ter um respeito maior por essas 27 entidades e pelas pessoas que dirigem. Quem quer ser respeitado tem que respeitar as demais entidades também. Então, com isso nós não concordamos e isso é contramão na história da democracia. Eu decidi hoje convidar o senhor e o Gideão e falei também, fiz esse preâmbulo com ele, porque vocês são duas figuras, são duas lideranças que não estão em busca de apoio político eleitoral. E eu vejo um pouco contaminado esse ambiente de manifestação contra essa majoração de impostos, porque eu vejo em algumas dessas entidades candidatos. Isso não é bom, e aí a gente sente os exageros, presidente. Por exemplo, nós temos um evento que vai ser segunda-feira aí, eu vejo um tanto quanto esvaziado isso aí, até porque há agora essa sinalização do governo aí em tirar esses decretos. Não sei como é que vai ser, como é que o senhor vê essa manifestação prevista para o Palácio do Piratini agora segunda? Eu vejo com muita tristeza isso, como você coloca muito bem. A sociedade tem que entender quem está preocupado com o Rio Grande do Sul ou quem está preocupado com interesses pessoais. É isso aí. Nós temos que dar nome aos bois. Nós não podemos usar o nosso associado, a população como massa de manobra.
para interesses pessoais. E esse movimento não vai levar a nada, porque as entidades entenderam, a sociedade entendeu que não é na base da pressão, tem que ser no diálogo. Hoje a democracia mostra isso, nós temos que achar um caminho muito comum de todos. Claro que tem a divergência dentro de uma mesma entidade, tem posições diferentes, mas tem que ser respeitada, tem que ser a maioria. Tem entidades que têm uma posição definida clara, tem outros que têm parcial, tem outros que têm total. Então, eu tenho dito assim, Alex, tem aquelas pessoas que não entendem e vão ser contra sempre, em tudo, qualquer assunto que for. Sim. Tem aquelas que entendem, mas não compreenderam ainda bem. E tem aquelas que entendem e concordam. Então, eu acho que nesse meio aí é que nós vamos construir com aquelas pessoas de bom senso qual é a melhor alternativa. Nós não estamos aqui defendendo A, B ou C, nós estamos olhando para o futuro do Estado. O que nós temos que cuidar, Alex, e aí a sociedade tem que estar alerta, o Rio Grande do Sul avançou muito em segurança, o Rio Grande avançou muito em privatizações, fez muitas ações, mas se o governo não tiver estrutura, e esse último ano a gente viu isso, que faltou investimentos no Estado. Nós não podemos chegar daqui um ano, dois, e termos aí um Estado totalmente parado e ficando na contramão da história do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido aí, nós somos contrários ao aumento de impostos, mas nós temos que ter a coerência. Se temos dois caminhos, qual o caminho que vamos escolher? O menos doloroso. Esse é o sentido, né? Mas aí as lideranças com bom senso, com equilíbrio, sem agressões pessoais, porque hoje quem diz o que quer, ouve o que não quer, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio e as lideranças é que tem que ter essa responsabilidade. Presidente, como é que vai cair isso aí dentro da Assembleia, né? Porque os deputados foram contra o aumento de impostos lá atrás, aí depois teve essa questão do decreto. O fato é que houve uma sinalização e tem que deixar claro, né? O que iria entrar em vigor a partir do dia 1º de abril não entra mais. Então, pelo menos 30 dias. Nesse meio tempo, o governador prepara esse novo projeto. Tem que fazer um novo projeto. Como é que o senhor vê que, na sua opinião, como é que vai ser recebido pelos deputados isso aí, presidente? Eu vejo assim, ó, com muita clareza, Alex, com muita tranquilidade. Eu já na minha vida tive muitas posições contrárias a determinados assuntos. Depois que foi muito bem colocado, discutido, eu tive um outro entendimento e acabei recuando e indo para outro caminho. Então, como é que eu vejo na Assembleia? Aqueles deputados que num primeiro momento foram contrários, e eu vou dizer que, com certeza, eu acredito e tenho certeza que o governo talvez, naquele momento, não comunicou bem aos deputados, nem à sociedade, às necessidades. E aí houve uma reação natural de todas as pessoas. Mas agora, com esse espaço de 30 dias, eu acredito que aqueles deputados, se vão entender bem a situação, eles vão ter que optar. Eu vou ser favorável ao modal? Ok. Se eu vou ser contra o modal e vai entrar os decretos, aí a sociedade vai julgar, porque o decreto vai atingir toda a população. E eu tenho certeza que nenhum deputado vai querer que a sociedade cobre de ninguém esse custo adicional que vai vir para o consumidor. Porque quem paga é o consumidor, quem paga é nós, produtores, enfim. Então, nesse sentido, eu acredito que a Assembleia são deputados bastante conscientes, têm sempre, dentro de qualquer organização, aqueles contrários a tudo. Então, esses a gente sabe que vão ser contra tudo. Mas aqueles de bom senso, aqueles que tiveram uma posição, podem rever a posição e tem argumentação suficiente. Entre um caminho e o outro, optamos pelo menor custo para a nossa sociedade. Eu vejo nesse sentido. Perfeito. Presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, muito bom lhe ouvir, olhar o posicionamento, esse posicionamento firme, que não é só seu, como o senhor disse, são mais de 20 entidades aí com a mesma opinião. 27 entidades, quase 30 entidades, né? Escolhendo por um caminho entre o menos pior e o horrível, que seria o aumento de 19. O senhor acredita que esse percentual não dá para baixar um pouquinho, hein, de 19 para 18, como quer a Fiergs, presidente? Olha, tudo é possível, mas o governo deixou claro da necessidade desses dois pontos, né? Agora, com certeza, o governo tem seus números, como foi colocado aí, as entidades têm seus estudos, tem que
confrontar e ver, pode ter algum entendimento diferente e na conversação poderá ser esclarecido. Então, quanto menos imposto, melhor. Mas eu entendo que nesse momento o governador está trabalhando com os 19%. É nesse sentido aí que eu acredito que vai ser encaminhada a Assembleia para fazer a discussão. Menos meio ponto percentual do projeto original. Eu quero desejar para o senhor e para a sua família uma boa Páscoa aí, que ventos melhores virão e virão agora com a nova safra de soja, que pela primeira vez depois de 5 anos aí podemos dizer que teremos uma boa safra, e isso vai ajudar também o governo do estado, tem gente no governo, tirando o governador, não estou falando nem dele aqui, mas tem gente do governo que acha que o agro não produz imposto, produz sim, e muito imposto, e vem aí uma nova safra que vai trazer muito dinheiro para os bolsos do estado também, né, Mani? Aí que eu digo que sempre dentro das organizações ou dentro das entidades, o próprio governo tem algumas, talvez, visões que não compreenderam. Pensemos, claro que o agro gera receita, gera renda, nós vamos ter uma safra boa, com exceção de alguns pontos no estado que tiveram problema de seca, sim, mas nós temos que lembrar que o produtor, ele vai colher uma safra boa, mas não vai resolver seu passivo, porque os preços estão muito achatados. Se nós pegarmos o soja o ano passado a 180, agora a 115, e o trigo a 110, agora a 60, o milho a 90, a 50, então, mesmo tendo uma boa safra, excelente safra, a renda do produtor, não vamos imaginar que o produtor vai ganhar um monte de dinheiro, ele vai pagar suas contas, talvez vai ter que segurar investimentos, porque realmente o importante é ter a produção, mas o preço precisa nos ajudar também. É verdade. E eu quero desejar aqui, Alex, uma feliz Páscoa a você, todos os seus familiares, todos os ouvintes, a todos os produtores do Rio Grande do Sul, a toda a sociedade, e com muita paz, muita tranquilidade, desarmando os espíritos, vamos construir um Rio Grande melhor. Sem dúvida nenhuma. E a toda a família Cotrijal também o nosso abraço. Até mais, Ney César Mânica. Um grande abraço, Alex. Abraço. 9h58.